Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 77. Etavupadhi parajivayostayoho Samnyanirasena paro najivaha Rajam narendrasya bhattasya ketakaha Tayorapohena bhato naraja. Antes de começar, gostaria de fazer uma observação à parte. Na última classe, falei sobre uma palavra usada nos livros universitários como oposto de onisciente. E a palavra usada lá é parvisciente. Onisciente significa que tudo sabe. Parvisciente significa que pouco sabe. Eu disse que essa palavra é usada em livros universitários, mas não a encontrei no meu dicionário. Eu estava em dúvida se era autêntica ou não. Depois da última classe, descobri que essa palavra existe no dicionário do Google. Parvisciente é uma palavra autêntica. É o oposto de onisciente. Então, você pode estender isso para parvipotente, parvipresente. Esta é a observação à parte. Agora, chegamos ao tópico principal, o clímax do ensinamento vedântico, onde a aplicação máxima do intelecto é necessária. Espero que vocês estejam preparados para o exercício. Vocês têm mais 2 ou 3 classes para acompanhar, então podemos relaxar um pouco. Estamos analisando o Mahavakyan, que é o ensinamento central da Upanishad. E um Mahavakyan foi tomado aqui como exemplo, Tat Tvam Asi. E quando você traduz literalmente essa afirmação, significa você é Deus. Isso significa que essa afirmação está equiparando o Jiva, o indivíduo criado, e Ishvara, o Deus criador. Jiva e Ishvara são equiparados. Então, quando alguém ouve isso, parecerá uma enorme contradição. Isso perturbará. Todos os sistemas teológicos são perturbados por isso. Mas como a afirmação é dada pela própria Upanishad, e não casualmente, mas 9 vezes, portanto, o Advaitin diz, temos que descobrir o significado correto. É Jiva Ishvara Aigan apenas. Mas devemos perguntar, como entender essa equação sem contradição? Você a interpreta de tal forma que essa equação possa ser entendida sem contradição. É isso que estamos analisando. Nos últimos versos, até o 77, que concluímos, Shankaracharya diz: Ishvara possui todos os atributos superiores, como onisciente, onipotente, etc., não como sua natureza essencial, mas apenas por causa do meio, Maya, ou da vestimenta, Maya. Portanto, todos os atributos superiores são devido a Maya. Da mesma forma, o Jiva possui todos os atributos inferiores, como parvisciência, parvipotência, etc., não porque seja da natureza intrínseca do Jiva. Todos esses atributos inferiores devem-se à vestimenta do Jiva, o Shariratrayan, Panchakosha, etc. Portanto, a vestimenta ou meio causa todas as contradições. Assim, esses fatores contraditórios devem ser deixados de lado, intelectualmente. E o Jiva essencial e o Ishvara essencial devem ser compreendidos. Então, quando Maya é deixada de lado, Ishvara nada mais é do que Brahma Chaitanya, que é livre de todos os atributos superiores. É apenas Nirguna Chaitanya. Não há mais Deus Criador. Similarmente, o Jiva também parece inferior por causa de sua vestimenta.
Se você deixar de lado a vestimenta e observar a natureza essencial do Jiva, como fizemos em Panchakosha Viveka, o Jiva é o Atma, sem quaisquer atributos inferiores ou qualquer atributo. Jiva também é essencialmente Atma Chaitanyam, que é Nirgunam. Portanto, se você entender o significado especial, não o significado comum, então a palavra Tat se referirá a Nirguna Brahma Chaitanyam, e a palavra Tvam se referirá a Nirguna Atma Chaitanyam. Nirguna Atma Chaitanyam significa a consciência que se encontra no corpo. E Nirguna Brahma Chaitanyam significa a consciência onipresente, que é experimentada como a existência em todos os lugares. E quando você considera Atma e Brahman, a equação fará sentido ao transmitir que ambos nada mais são do que uma única consciência. Não há gradação na consciência, que é não dual, indivisível e sem partes. Essa única consciência está por trás de Jiva e Ishvara, assim como há uma única água por trás da onda e do oceano. Portanto, se você mantiver a água em mente, poderá assimilar e aceitar a equação onda igual oceano, se a água for mantida em mente. Da mesma forma, Jiva e Ishvara, você mantém Chaitanyam, a natureza essencial em mente. É assim que devemos entender, tomando o significado especial, Lakshyartha, de Chaitanyam, em que há na Paraha, na Jivaha. Então, não há nem Ishvara nem Jiva quando você olha para a equação. Ishvara e Jiva e suas diferenças estão apenas no nível empírico, que é Mithya, não na realidade absoluta. Enquanto que Chaitanyam não é empírico, Chaitanyam é absoluto. Assim, no nível Pratibhasika, no sonho, superioridade e inferioridade estão presentes. No nível Vyavaharika, no estado de vigília, diferenças de superioridade e inferioridade existem. Mas no nível Paramarthika, no nível absoluto, no nível transcendental, não há diferença alguma. Neha na nasti kinchana. Não há pluralidade nem gradação. O triângulo Jiva, Jagat, Ishvara só existe no nível Vyavaharika. Não há triângulo no nível Paramarthika. Existe apenas uma realidade absoluta, que você pode chamar de Atma e também de Brahman. Ambas as palavras se referem à mesma realidade não dual. Portanto, quando estudamos Mahavakyam, temos que revisar o significado e compreender. Você não deve tomar o significado popular, o Vatsyartha. Tome apenas o significado especial, Lakshyartha. E o processo pelo qual chegamos ao significado especial, Lakshyartha, esse processo é chamado Lakshana. Através do processo Lakshana, você tem que chegar ao significado especial de Brahma Chaitanyam e Atma Chaitanyam, para Tat e Tvam, respectivamente. Isso é o que será dito nos versos seguintes. E então, mais alguns tópicos técnicos mais refinados do Shastra serão mencionados. Este processo de implicação no Shastra é dividido em 3 tipos. Mais uma complicação. O Lakshana é de 3 tipos. Então, qual Lakshana devemos usar aqui? Isso também o Acharya vai dizer. Para iniciantes parecerá demais. Vocês tendem a fugir de mim. Por favor, não façam isso. Um pouco mais de aplicação intelectual. E à medida que vocês fizerem isso repetidamente, descobrirão que todas essas coisas não são tão difíceis. Como eu disse, alguém me apresentou seu parentesco. Swamiji, esta pessoa é o cunhado do meu cunhado. Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. Complicado como Lakshana. Então deixei para lá, porque não preciso saber. Depois perguntei a um de seus parentes. Está certo isso?
e ele teve que trabalhar por 10 minutos para resolver o enigma. Quem é cunhado de quem? Finalmente ele disse, Swamiji, ele está certo. E me explicaram. Claro, eu nunca entendi. Para eles era fácil, porque eles se moviam naquele ambiente. Da mesma forma, assim como o cunhado do cunhado do cunhado inicialmente parece muito difícil, mas depois é compreendido, aqui também ficará claro se você ouvir repetidamente. E vai funcionar porque levará a uma compreensão que é libertadora. Ao contrário do cunhado do cunhado do cunhado, que se você entender ou não entender, o samsara será o mesmo. Mas aqui essa compreensão vale todo o esforço, porque é um conhecimento libertador. Porque isso também será seguido pelo tópico de Jivan Mukti. Então todos os problemas valem a pena. Por mais 2 ou 3 classes será este tópico. E agora vamos avançar. Como o Lakshana, o processo de chegar a um significado especial deve ser empregado. Essa será a análise técnica. Verso 78. Tatastu tau lakshanaya solakshyau tayora khandai karasattva siddhaye nalam jahatya natatha jahatya kintu bhayarthatmikayaiva bhavyam. O Vachyartha de ambos, Tat e Tvam, criarão contradição. Por quê? Porque se você considerar o Vachyartha, haverá Deus com atributos superiores e Diva com atributos inferiores. Essa equação não é possível. Mas como a equação vem da Upanishad, Tataha, portanto, para tornar a equação significativa, fazemos Lakshanaya, o processo de implicação. Como? A causa dos atributos superiores de Ishvara é Maya, e a causa dos atributos inferiores do Jiva é Shariratrayan, o Anatma. Mentalmente, nós deixamos ambos de lado e chegamos ao significado revisado. Em sânscrito, Shodhita Arthaha. O que são essas versões revisadas? Tat é Brahma Chaitanyam, sem Maya. Nirguna Brahma Chaitanyam. E Tvam é Atma Chaitanyam, Nirguna Atma Chaitanyam. Este Nirguna Brahma Chaitanyam e Nirguna Atma Chaitanyam são chamados aqui de tal. Esses dois tipos de Chaitanyams, Lakshanaya, pelo processo de implicação, Sulakshyal, você deve tomar como Lakshyartha, o significado especial. Então, tal Bodharupal Jiva Ishvaral deve ser entendido como Lakshyal, como o significado implícito ou especial das palavras Tat e Tvam. E uma vez que você entenda seus significados especiais, o que acontecerá? Tayoho akhanda ekarasa tvatsiddhaye. Então você poderá ver sua unidade. Akhanda ekarasa. Akhanda significa consciência indivisível, que é ekarasam, que não possui nem mesmo a divisão substância-atributo. Porque Atma e consciência não são substância e atributo. A consciência não é um atributo. A consciência é Atma, sem divisão substância-atributo. Assim, uma consciência não dual será alcançada se você considerar o significado especial, revisado e refinado. Caso contrário, Mahavakyan parecerá contraditório. É por isso que apenas no Advaita Vedanta Mahavakyan é apresentado. Apenas nós dizemos Mahavakyan é o ensinamento central. Enquanto isso, tanto Vashishta Dvaitins quanto os Dvaitins ignoram isso. Eles conseguem interpretá-lo de uma forma ou outra. Eles se concentram apenas naquelas declarações da Upanishad, onde Jiva e Ishvara são diferenciados. Tat Satyam Sa Atma
Tattvam Asi é o Vakyam da Upanishad. E os Dvaita o interpretam como Saha Atma Atat Tvam Asi. Significa que não devemos lê-lo como Tattvam Asi, mas sim como Atat Tvam Asi. Assim, usando métodos diferentes, eles interpretam o Mahavakyam. Mas isso não é o nosso tópico. Vamos tentar entender o que é Advaitam, antes de abordarmos os outros aspectos. Akhanda Ekara Sattva Siddhaye. Portanto, para chegar à igualdade de Brahma Chaitanya e Atma Chaitanya, você precisa chegar ao significado implícito. Agora, uma breve menção dos 3 tipos de Lakshana, ou implicação. Isso será empregado somente quando o significado primário não se encaixar. Devemos sempre aplicar primeiro o significado comum e popular. Deus significa Deus, Diva significa Diva. No uso comum, você não deve recorrer a outros significados. Por exemplo, muitas pessoas ficam confusas quando eu simplesmente pergunto: como você está? Quando eu pergunto em um contexto normal, como você está? Você não deve aplicar Lakshyartha e todas essas coisas. Não estou perguntando no sentido de Lakshyartha, porque você, como o Atma, é sempre maravilhoso. Eu sei disso. Quando eu pergunto, como você está? Estou me referindo apenas a você como um indivíduo com os 3 corpos. Portanto, você não precisa hesitar em responder, estou bem ou não estou muito bem. Não pense que sua medida vai entender mal. Da mesma forma, quando você me pergunta, como você está? No contexto comum, eu não vou dizer Nirguna Brahma Chaitanya, Nitya, Shuddha, Bodha, Mukta, etc. Eu também vou dizer, estou bem, ou não estou muito bem, etc. É o que vou dizer. Portanto, Lakshana deve ser aplicado apenas quando o professor está ensinando, não o tempo todo. Primeiro, aplique o significado primário em qualquer contexto, e somente se não se encaixar, então aplique Lakshana. E este Lakshana é de 3 tipos: Jahati Lakshana, Ajahati Lakshana e Ubhaya Lakshana. Ubhaya significa Jahati Ajahati combinado. Jahati Ajahati Lakshana. Vou dar um exemplo simples para cada um deles. Primeiro, vamos considerar Jahati Lakshana. Suponha que algumas pessoas estejam reunidas na casa de um deles. Elas estão desfrutando da companhia uma da outra e tomando café. E enquanto tomam café, um novo membro se junta ao grupo. Então eles perguntam, ou o anfitrião pergunta a ele: você gostaria de tomar uma xícara de café? Ele responde: não, eu já tomei 2 xícaras antes de vir aqui. Agora, vamos analisar esta afirmação. Eu já tomei 2 xícaras. Qual é o significado principal da palavra xícara? Xícara é um recipiente, seja de porcelana, prata ou bronze, qualquer coisa. Um recipiente é a xícara. Essa pessoa diz, eu consumi 2 xícaras. Literalmente, isso significa que a pessoa consumiu também o recipiente. Mas normalmente, nenhum ser humano consome o recipiente. Então, por que ele diz isso? Pelo contexto, sabemos que a palavra xícara aqui significa o conteúdo da xícara, ou seja, café. Porque esse é o contexto. Portanto, ele quer dizer, eu já consumi 2 xícaras de café. Assim, a palavra xícara, neste contexto, significa café. Vachyartha é o recipiente. Lakshyartha é o conteúdo, o café. Agora, como chegamos ao Lakshyartha? O que aconteceu com Vachyartha, o significado primário? Com base no que acontece com o significado primário, ao chegar ao significado especial secundário, o nome Jahati Lakshana é dado aqui. O que estamos fazendo aqui?
o significado da palavra xícara é xícara. Esse significado primário estamos descartando completamente. Então, ao chegar ao Lakshyartha, o significado primário é descartado por completo, porque uma pessoa não consome a xícara. E, tendo descartado o significado primário, você chega ao conteúdo, que está relacionado ao significado primário, porque o recipiente está relacionado ao conteúdo, suporte e suportado. Assim, você assume um significado secundário relevante, que está conectado com o significado primário, mas apenas depois de descartar totalmente o significado primário. Então, você assume um significado secundário, café, que neste contexto está conectado com o significado primário, xícara. E o significado primário, xícara, é totalmente descartado. Então, quando ele diz, eu consumi 2 xícaras, significa, eu consumi 2 xícaras de café. Então, como o significado primário é omitido, usamos a palavra jahati. Em sânscrito, jahati deriva da raiz ha, que significa descartar. Jahati significa descartar. Descartar o quê? Descartar o significado primário. Portanto, o significado primário é descartado neste lakshana. Assim, é chamado de jahati lakshana, a implicação de descartar o significado primário. Uma implicação em que o significado primário é descartado. Se você abreviar, significa implicação de descarte. A implicação de descarte é jahati lakshana. Quando ele diz, eu consumi 2 xícaras, sem nem mesmo conhecer jahati lakshana, nós entendemos. Ninguém pergunta, você comeu a xícara também? Assim, esse jahati lakshana nós usamos. Quando lemos no jornal, a bancada se opôs ao membro. Você sabe, bancada não fala. Então você omite o significado bancada e considera as pessoas em questão. Assim, jahati lakshana é algo que usamos comumente. Só não conhecemos a palavra jahati. Parece intimidante. Consumi 2 xícaras. Lembre-se deste exemplo para jahati lakshana. Agora temos que falar sobre a jahati lakshana. Quais são os exemplos? No Shastra, eles têm seu próprio exemplo. Gangayam Gosha, do Vedanta Sara. Alguns de nós vimos. Aqui não estou dando um exemplo chástrico. Estou dando um exemplo comum. Suponha que esta pessoa que chegou diga, não quero café, já tomei. Pode me trazer um pouco de água? Então, o recém-chegado pergunta para o anfitrião, pode me trazer um pouco de água? Agora, o anfitrião tem que trazer água. Mas água é um líquido. Se fosse sólida, você poderia pegá-la diretamente e trazer. Por exemplo, se você pedisse um livro, poderia trazer apenas o livro e entregar. Você poderia manusear o livro diretamente. Mas como a água é um líquido, você não pode manuseá-la diretamente. Você precisa de um recipiente, uma xícara. Mas o convidado não mencionou a xícara. Ele apenas disse, traga-me um pouco de água. O anfitrião entende que, se considerar o Vatyartha, o significado primário, ele deveria trazer apenas água para ele. Mas isso não é possível. Mesmo que ele não tenha dito isso, eu entenderei água junto com o recipiente. Ele entende. Lakshanaya, por implicação. Então, ele pega uma xícara ou qualquer recipiente, despeja a água nela e traz o recipiente e a água. Assim, a água, o Vatyartha, está ali. Ele traz água, mas não apenas água. Ele adiciona o recipiente ao significado da palavra água. Sempre que alguém diz, traga água,
devemos entender como traga água em um recipiente. O recipiente é adicionado, porque somente dessa forma você pode trazer, e somente dessa forma o visitante pode receber também. E mesmo quando ele quer consumir água, ele precisa do recipiente. Portanto, neste contexto, água significa água mais recipiente. Assim, você tem que adicionar algo ao Vatyartha. E o Vatyartha, a água, não deve ser descartado. Você não deve aplicar Jahati Lakshana aqui. Se você aplicar Jahati Lakshana, o que acontecerá? Você descartará água e só trará a xícara. Qual a utilidade disso? Portanto, você precisa adicionar algo mais, sem descartar, retendo o Vatyartha. Este Lakshana não é chamado de Lakshana de adicionar. Aqui é chamado de Lakshana de não descartar. A adição está implícita. O significado primário é não descartar. Portanto, é significado primário de implicação não descartar. Em resumo, a implicação de não descartar é Ajahati Lakshana. Nesse caso, se você aplicar Jahati Lakshana, apenas a xícara virá, a água não virá. E no primeiro exemplo, suponha que você use Ajahati Lakshana. O que acontecerá? Eu consumi 2 xícaras, ele disse. Se você considerar Vatyartha, haverá um problema. Isso significa que ele consumiu as xícaras. Se você considerar Jahati Lakshana, significará que ele consumiu apenas o café. Mas se você considerar Ajahati, isso incluirá a xícara, Vatyartha também. Então significará que ele consumiu tanto a xícara quanto o café. Portanto, Ajahati Lakshana não funcionará. Vatyartha não funcionará. E no segundo exemplo, Vatyartha não funcionará. Jahati Lakshana não funcionará. Somente Ajahati Lakshana funcionará. Lembre-se dos exemplos e faça a lição de casa. Se você não entendeu, apenas reflita. Eu consumi 2 xícaras. Vatyartha não funcionará. Ajahati Lakshana não funcionará. Apenas Jahati Lakshana funcionará. E no exemplo, traga um pouco de água. Vatyartha não funcionará. Jahati Lakshana não funcionará. Apenas Ajahati Lakshana funcionará. Estas são as 2 lições para você fazer a tarefa de casa. E você sabe, uma boa notícia. Mesmo que você não faça a lição de casa, não perde muito. Porque no Mahavakyam, nenhum dos 2 funcionará. Nenhum é aplicável. É isso que o professor diz aqui. Nalam Jahatya na Tatha Jahatya. Ambas as implicações, Jahati e Ajahati, não funcionarão no Mahavakyam. Portanto, você precisa recorrer à terceira Lakshana, que é Jahati Ajahati Lakshana. Isso significa que há o descarte, e também há o não descarte do significado primário. O que isso significa? Parte do significado primário é descartado, e parte do significado primário é retido, não descartado. Do ponto de vista da parte que é descartada, será Jahati Lakshana, e do ponto de vista da parte que não é descartada, será Ajahati Lakshana. E qual é o exemplo? O melhor exemplo é onda é oceano. Qual Lakshana usamos? Temos que usar a terceira. A parte nome e forma da onda e do oceano você descarta. Apenas essa parte é descartada, mas a outra parte é retida. A onda inclui a parte nome e forma e a parte água também. A parte nome e forma você descarta, Jahati Lakshana. E a parte água
você não descarta. Ajahati Lakshana. Da mesma forma para o oceano. O oceano é uma mistura de Maha, nome e forma, e água. Nesse oceano também. A parte água você retém. Ajahati Lakshana. E a parte nome e forma você descarta. Jahati Lakshana. Portanto, em a onda é oceano, aplicamos Jahati a Jahati Lakshana. Mas aqui Shankaracharya vai dar outro exemplo. Então agora eu tenho que explicar esse exemplo também. Para o exemplo do Acharya, terei que dar mais um exemplo para que você possa entender o exemplo dele. Para o Jahati a Jahati Lakshana. Eu já dei um exemplo. Onda igual oceano. Shankaracharya está dando o exemplo Soyam Devadattaha. Um exemplo chástrico e clássico. Para entender o exemplo de Shankaracharya, vou dar outro exemplo. Espero que você permaneça. Agora, imagine que estou conversando com um Swamiji. E esse Swamiji é meu amigo, porque ele foi meu companheiro de ashram durante meus dias de ashram, 45 anos atrás. Ele estava ocupando o quarto vizinho no ashram. E agora estou conversando com ele. E enquanto converso com ele, outro Swami entra. Nós dois o cumprimentamos. E eu pergunto ao meu amigo Swamiji: você reconhece este Swami que acabou de chegar? E meu amigo Swamiji o olha da cabeça aos pés várias vezes, tentando se lembrar. Ele não consegue. Então eu tento explicar. Swamiji, você se lembra que durante nossos dias de ashram, estávamos ocupando o bloco Vivekalaya? E o bloco Vairagyalaya era o vizinho? Lá havia um Krishna Chaitanya Brahmachari. Ele ocupava o quarto de canto, no primeiro andar. Era um bom cantor. Ele costumava cantar bhajans maravilhosos. Você se lembra agora? Eu explico para estimular sua memória. Em todos os satsanga, Pujya Swamiji costumava pedir a ele para cantar. Em um Shivaratri, ele cantou uma canção, Om Namah Shivaya, em vários ragas. Você se lembra? Depois de alguns minutos e mais algumas explicações, meu amigo Swamiji se lembra. Sim, havia um Brahmachari, Krishna Chaitanya. Então, para confirmar, ele pergunta: é aquele que praticava yoga muito bem? Eu digo: sim, estou me referindo a esse Krishna Chaitanya. E meu amigo Swamiji pergunta: certo, por que você está falando sobre Brahmachari Krishna Chaitanya agora? Qual é a conexão entre Brahmachari Krishna Chaitanya e este Swami que acabou de entrar? Então eu digo: Brahmachari Krishna Chaitanya e este Swami não estão relacionados. Na verdade, Brahmachari Krishna Chaitanya é este Swami. Agora ele se chama Krishnananda. Então meu amigo Swamiji fica chocado. Meu Deus, este é Brahmachari Krishna Chaitanya? Totalmente diferente agora? Porque todas suas características são diferentes. E eu faço a afirmação: aquele Brahmachari Krishna Chaitanya é este Swami Krishnananda. Esta é a equação. Agora, se você observar Vachyartha, o significado direto, haverá muitos problemas. O primeiro problema é no próprio pronome. Aquele é um pronome usado para algo remoto, em termos de tempo e espaço. Bombay, Sandipani, Sadhanalaya. Esse era o lugar 45 anos atrás. Aquele refere-se a um tempo e espaço remotos. Este refere-se a um tempo e espaço próximos. Portanto, os pronomes aquele e este nunca podem ser combinados. Eles são contraditórios. O que está longe não pode estar perto. Aquele e este nunca podem ser combinados. Mas eu combinei. Aquele Brahmachari Chaitanya é este Swami Ananda. Essa é a primeira contradição.
A segunda contradição é que aquele Brahmachari Krishna Chaitanya tinha um conjunto de características físicas. Ele tinha traços juvenis. E como Brahmachari estava barbeado, mensalmente fazíamos raspagem total. Na verdade, quando Pujya Swamiji chegava à classe no dia da raspagem, ao ver tantas cabeças raspadas, Pujya Swamiji dizia: "Oh, vejo meus olhos, estão brilhando nos reflexos." Todos brahmacharis. Bem, de qualquer forma, isso tudo são histórias. O que quero dizer é que o jovem Brahmachari Krishna Chaitanya era bem barbeado, etc. E agora, este Swami, com barba grande, parcialmente grisalha e com cabelos longos. Naquela época, ele era muito magro, um yogi. Agora ele tem uma leve barriguinha, não uma barriga de cerveja. As características físicas são totalmente diferentes. Como o jovem Brahmachari Krishna Chaitanya e o envelhecido Swami Krishnananda podem ser equiparados? Portanto, essa equiparação só pode ser compreendida abandonando o Vatyartha e todas as coisas que são contraditórias entre aquele Brahmachari e este Swami. Que coisas são contraditórias? Das palavras aquele e este, tempo e espaço você precisa remover, porque são contraditórios. Passado e presente e todas as características físicas que são contraditórias, você remove. Assim, tendo removido todas as características contraditórias, se você vir a pessoa por trás, aquele Swamiji dirá: "Sim, eu sou aquele Brahmachari Krishna Chaitanya, que tomou Samnyasa, e eu sou Krishnananda. Soham Asmi." Aquele Swami, quando diz "eu sou ele", ele se refere àquela entidade contínua, chamada a pessoa, o ser humano, Vyakti Matram, que está por trás das características físicas. Porque estamos nos referindo àquele Jivaha, que está por trás do corpo mutável, não ao corpo em si. Há um Dehi, constituindo em Sukshma Shariram, Karana Shariram, Chaitanyam, etc. E há um indivíduo por trás das características físicas em mudança. Esse indivíduo nós entendemos quando equiparamos o jovem e o envelhecido Krishna. Então, aqui, no Vatyartha, removemos as características contraditórias, deixamos de lado. Mas não removemos a pessoa. Retemos o indivíduo por trás das características contraditórias. E como retemos uma parte, do ponto de vista do indivíduo, é Ajahati Lakshana, enquanto que, do ponto de vista das características físicas contraditórias, que são ignoradas, é chamado de Jahati Lakshana. Assim, Jahati a Jahati Lakshana nós aplicamos sempre que equiparamos uma pessoa do passado e do presente. É como quando equiparamos o sonhador e o acordado. Usamos este Lakshana. Após acordar, como sendo o acordado, eu digo: "Eu sonhei com o templo de Tirupati." Quando você diz "eu sonhei", você faz essa afirmação como o acordado. Assim, estou equiparando eu, o acordado do presente, e eu, o sonhador do passado. Portanto, trata-se de uma equação entre sonhador e acordado. E sempre que você iguala sonhador e acordado, o Vatyartha não pode ser aplicado. Se você considerar Vatyartha, o sonhador é diferente, o acordado é diferente. Mas ao mesmo tempo, você também não pode descartar totalmente o Vatyartha, porque ambos são um só. Portanto, ignoramos as características contraditórias entre o sonhador e o acordado, como por exemplo, o corpo do sonhador e o corpo do acordado, o espaço-tempo do sonhador e o espaço-tempo do acordado, etc. Ignoramos tudo isso. E você está igualando apenas a pessoa comum. Você sabe qual é esse princípio comum e imutável?
Sakshi Chaitanyam. Sempre que você diz, no estado de vigília, você diz eu sonhei, eu dormi bem, o significado dessa palavra eu é Sakshi. Você está equiparando o acordado ao sonhador ou ao adormecido. Portanto, você está equiparando Vishwa, Taijasa, Prajna. Então, você não está se baseando em Vatyartha. Você está, sem saber, se referindo ao princípio comum, imutável, chamado Sakshi Chaitanya, que está sempre por trás dessas características variáveis. Assim, Jahati, Ajahati, Lakshana também é muito comum. Todos entendem, eu sonhei, ou eu dormi bem. Mas em uma análise mais profunda, o Vedanta está envolvido nessas declarações. Porque nessas frases, eu significa Sakshi Chaitanyam. Quero que você pense sobre isso. Muito útil para a nossa compreensão. E portanto, os 3 exemplos. Eu consumi 2 xícaras, traga água, e o terceiro, este é aquele Krishna Chaitanya. Ou eu sonhei, ou onda igual oceano. Desses 3 exemplos, vou escolher a equação Krishna Chaitanya. Vamos aplicá-la para entender as 3 implicações e também entender o Mahavakyam. Isso é dito no Shloka. Segunda linha do verso 78. Na alam jahatya. Jahatya significa Jahati Lakshanaya. Na alam significa não suficiente, não adequado, não apropriado. A palavra alam é uma palavra indeclinável. Portanto, Jahatya na alam. Jahati Lakshana na paryapta. É inapropriado no Mahavakyam. E na tatha ajahatyalam. Temos que dividir em tatha ajahatya. O que isso significa? Ajahati Lakshana também é aparyapta, não é apropriado. Então qual é? Kintu, por outro lado, Ubhaya Artha Atmikaya Lakshanaya. Significa que você deve usar um Lakshana que contenha Ubhaya Artha. Ubhaya Artha significa tanto Jahati Lakshana quanto Ajahati Lakshana. Considere um significado que contenha tanto a inclusão parcial de Vatyartha quanto a exclusão parcial de Vatyartha. Ubhaya Artha Atmikaya. Jahati Lakshana, Ajahati Lakshana, Yuktaya. Bhavyam. Bhavyam significa é admissível, deve ser empregado. Bhava Prayogaha. Ubhaya Artha Atmikaya Lakshanaya Bhavyam. Ubhaya Artha Atmika Lakshana Bhavet. Somente isso você deve usar. Então, quando você diz, eu sou Deus, não precisa estremecer nem se sentir mal. O Advaitin fala confortavelmente, eu sou Deus. Mas quando ele diz, eu sou Deus, ele pega a parte consciência e deixa de lado, por meio de Jahati Lakshana, ele deixa de lado os 3 corpos. Mas mantém o princípio consciência, através de Ajahati Lakshana. Similarmente, em Deus, ele remove a parte Maya, o que torna Deus superior, criador. Essa parte Maya ele remove. E então Deus é a consciência onipresente. Assim, eu, a consciência no corpo, e Deus, a consciência onipresente, ambas são uma e a mesma. Eu, a consciência contida por trás do corpo, e Deus, a consciência onipresente, que aparece como existência em todos os lugares. Ambas são uma. Eu não preciso me sentir mal. E não é só isso. Se eu assimilar isso, será um grande alívio, porque saberei como olhar para o corpo objetivamente, do ponto de vista da consciência.
Matras Parshastu Kaunteya. Esse sloka eu posso aplicar. O corpo virá, o corpo irá, a mente ficará feliz, a mente ficará infeliz. A vida é uma mudança contínua. Posso testemunhar todas essas mudanças sem reagir, permanecendo bem ancorado em Atma, o princípio consciência. Assim, é muito, muito útil. Podemos dizer, eu sou Deus, sem qualquer conflito, sem sentir vergonha, sem sentir que é um sacrilégio. Na verdade, a própria Upanishad diz como um estudante, após compreender o Vedanta, afirma: Mayeva sakalam jatam, maye sarvam pratishtitam, maye sarvam layam, yati tad brahmadvayam asmyaham. A Upanishad diz que o estudante pode dizer: eu sou a causa da criação. Eu crio, eu sustento, eu resolvo. Podemos afirmar, e devemos ser capazes de dizer isso, se quisermos moksha. Espero estar comunicando. Continuaremos na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.